Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dando continuidade às nossas reflexões no mês mariano para o apostolado Café Católico, com o tema Reflexões da Carta Redemptoris Mater, escrita por São João Paulo II. Dando continuidade a essa série de lives, de reflexões que vemos fazendo, vamos passar para o segundo ponto, de onde paramos. Vamos falar um pouco sobre a Mãe de Deus no centro da igreja que está a caminho. A igreja prossegue a peregrinação no meio das perseguições do mundo e de suas consolações de Deus, anunciando a paixão e a morte do Senhor até que Ele venha. Assim como Israel segundo a carne, que peregrinava no deserto, e já chamado Igreja de Deus, também o novo Israel se chama Igreja de Cristo, porque Ele a adquiriu com o próprio sangue, encheu-a com o Espírito e dotou-a dos mistérios adequados para a unidade visível e social. A todos aqueles que olham com fé para Jesus, como autor da salvação e princípio da unidade de paz, Deus convocou-os e constituiu com eles a igreja, a fim de que ela seja para todos e cada um o sacramento visível desta unidade salvífica. O Concílio Vaticano II vai falar um pouco da igreja que ainda está a caminho, estabelecendo a analogia com a Israel antiga, aliança em peregrinação através do deserto. A peregrinação, ela possui um caráter também externo, visível no tempo e no espaço em que ela se efetua historicamente. A igreja, de fato, devendo estender-se a toda a terra, entra na história dos homens, mas simultaneamente transcende os tempos e as fronteiras dos povos. Como a gente vê nesse pequeno trecho da Carta Redemptoris Mater, ou Mãe do Redentor, a gente vê que Maria, ela tem uma participação muito importante nessa caminhada da igreja, aonde a igreja se faz presente no meio da vida de cada um de nós, para fazer com que a gente adentre mais e mais na vida de Deus, na vida daquele a qual Ele nos concedeu como Salvador e único, Jesus Cristo. E justamente transcende desde o tempo do nascimento de Jesus, esse mistério salvífico da igreja. É bonito ver quando Jesus Cristo, no começo da sua atividade pública, ele diz: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, de maneira muito importante e muito sublime, ele deixa para nós a igreja. A igreja é nada mais nada menos do que a porta para a gente adentrar nos sacramentos. Os sacramentos, a gente pode pegar aqui o termo sacramento como os objetos ou como a maneira transcendente que nos liga de maneira mais íntima a Deus. Cada sacramento que recebemos é um meio interno e externo da gente ter uma proximidade maior com o nosso Deus, com o nosso Pai. Nós temos ao todo 7 sacramentos, que é o sacramento do batismo, primeira comunhão, crisma, unção dos enfermos, o sacramento da ordem ou matrimônio, e temos o sacramento do batismo. E justamente, acho que falei os 7, se eu não falei, peço perdão, mas existem na igreja 7 sacramentos, Recapitulando: o batismo,
primeira comunhão, confissão, unção dos enfermos, sacramento da ordem ou matrimônio e o sacramento do crisma. Temos o sacramento do crisma, que é o sacramento da confirmação, que a gente recebe lá por volta dos 14 anos, e é quando a gente assume de maneira sublime que a gente é cristão, que a gente tem essa ciência, tem essa consciência, e portanto a gente confirma: eu sou cristão. Assume essa identidade, assume de maneira pública essa profissão de fé, a confirmação. Então, nesses sacramentos estão os meios mais sublimes de alcançarmos Deus. Dentre dos 7, se me permitem, eu gostaria de citar o sacramento da confissão. Justamente com o sacramento da confissão que a gente se reconcilia de maneira sublime com Deus. Nas nossas diretrizes, nas nossas atividades diárias, cotidianas, a gente corre um grande risco de se afastar de Deus. Seja pelo pecado, seja por pensamentos fúteis, em situações. Mas com o sacramento da confissão, a gente tem a possibilidade de voltar de novo para Deus, de se reconciliar com o nosso Senhor. E quando a gente olha tudo isso que nosso Senhor nos concedeu e nos deixou, a gente não pode de maneira alguma se esquecer de Maria. Maria, ela, em toda a sua plenitude, ela trouxe Jesus Cristo no seu ventre, ela trouxe o Filho de Deus. Então, ela, desde os primórdios, ela tem a prefiguração daquilo que mais tarde seria o sacramento. E Maria, ela é tida também, a gente pode pegar uma outra visão de Maria, como a Igreja Sublime de Deus, o templo vivo de Deus. Ela, como a gente mencionou em vídeos anteriores, ela foi o primeiro sacrário vivo da história da humanidade, ou seja, portou Jesus Cristo no seu ventre, ou seja, aquele que depois vai se dar em alimento com a primeira Eucaristia, um outro sacramento da Igreja. Então Maria teve essa divindade, teve essa divinidade. Então, Nossa Senhora, a Virgem Maria, ela atua de maneira sublime dentro da Igreja. Não é à toa que naquele casamento em Caná da Galileia, Maria intercede pelos noivos, dizendo: o vinho veio a faltar. E Jesus Cristo responde: mulher, porque diz existe, minha hora ainda não chegou. E ela depois responde a quem estava por perto: façam tudo o que ele vos disser. Maria interviu, agiu naquele momento. E nos tempos atuais também não é diferente. Nossa Senhora sempre atua para nos ajudar, para nos livrar de muitos males. Em Fátima, no ano de 1917, Nossa Senhora pediu com que rezássemos muito, porque caso contrário a Rússia espalharia seu mal pelo mundo. E curioso, a gente está vendo algo muito semelhante, a Rússia, a Ucrânia, que já envolve também países vizinhos. Mas enfim, a todo momento Nossa Senhora sempre agiu. E também nesse momento dessa questão da guerra que acontece por lá entre a Rússia e a Ucrânia, não foi diferente. O Santo Padre, o Papa Francisco, renovou o ato de consagração, e consagrou mais uma vez a Rússia e a Ucrânia, de maneira especial, ao Imaculado Coração de Maria. Então, como sempre, Maria sempre atinge, sempre intervém nesses momentos mais críticos que a gente vê na história. E é justamente graças a Maria, por intercessão de Maria, que a gente vê que Nosso Senhor ainda se atenta em ter paciência, para com essa humanidade, que algumas vezes sai dos trilhos, sai dos caminhos, mas que logo, logo a gente vê que Nosso Senhor não desiste de nós. Se Ele não desiste de nós, se Ele ainda tem paciência e espera por cada um de nós de maneira sublime, isso é também porque
Maria intercede por nós. Não é à toa que a gente vai ouvir muito uma expressão: peça à mãe que o filho atende, né? E com isso, deixo essa reflexão para vocês mais uma vez. Agradeço mais uma vez a oportunidade a qual o Apostolado Café Católico, né, conduzido pelo grande amigo meu, o maestro Luciano Peixoto, vem conduzindo e fazendo um trabalho magnífico, né, de catequese, de espiritualidade, com todos aqueles que acompanham o Apostolado Café Católico. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e fica a reflexão desta semana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.